quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração, no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu prometo que eu serei breve, a hora já está um pouco adiantada, mas eu quero compartilhar contigo essa última palavra dessa série de ministrações sobre o fato de que Deus está nos chamando a um tempo novo, a um tempo diferente, e o título da palavra dessa noite é: arrume as tuas coisas, porque o sonho vai nascer. Você pode dizer para o teu irmão? Arrume as tuas coisas, fala para ele, arrume as tuas coisas, porque o sonho vai nascer. Amém? Arrume as tuas coisas, porque o sonho vai nascer. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1. Lucas 2, verso 1, diz assim. Nós vamos ler até o versículo 7. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também, fala comigo assim, José também. E saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Senhor, em nome de Jesus, ministra o nosso coração e fala conosco de acordo com a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. É impressionante perceber como que nós estamos aqui o mês inteiro ministrando sobre o Natal, como esse ato radical de Deus ao intervir na história. Nós celebramos a paixão de Cristo e vemos a paixão como um ato extremo de Deus, mas no meu entendimento não há nenhum ato mais extremo do que o nascimento de Jesus. Porque ao nascimento de Jesus, Deus assumiu uma mudança dentro de si. Nós pregamos isso aqui na primeira ministração da série, de que Deus se fez homem. E Deus não se fez homem por um tempo. Deus, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, tornou-se homem e é homem até hoje. E será homem eternamente. Tem um homem no céu que intercede por nós, ele ressuscitou, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi revestido de toda a glória que é devida a ele, mas ele continua homem. E por isso, para mim, o nascimento de Jesus é o ato mais extremo de Deus, onde Deus, que é imutável, muda para que eu e você não perdêssemos o sonho, o propósito, o desejo que Ele tem para a nossa vida. E aí, irmãos, quando a gente vê um título como esse, quando a gente começa a ouvir de Deus, que Deus quer fazer coisa nova na nossa vida, que Deus quer dilatar o nosso coração, que Deus quer abençoar a nossa família, eu tenho dito que eu estou com muita expectativa para 2020, porque Deus tem gerado um sentimento de que esse ano é um ano especial, e todo ano é especial. Você vai me dizer, é mesmo, eu estava com a expectativa alta no final de 2018, e eu digo para vocês, 2019 foi um dos melhores anos da minha vida, com todas as lutas, com todas as dificuldades, porque Deus fez coisas grandes. E eu creio que 2020 ainda vai ser melhor. Quantos creem assim? Eu creio que ainda vai ser melhor, sabe por quê? Porque você está mais maduro, você está mais experiente, você está mais quebrantado, você aprendeu mais de Deus esse ano, então você está mais predisposto a obedecer, amém? Quem está assim? É verdade, você não vai cometer os mesmos erros que você cometeu no ano que passou, não, você está melhorando, não é? Olha para o teu irmão aí, olha para ele para você ver, ele está melhorando. Você já viu foto antiga sua? Quem se acha mais bonito antigamente? Normalmente a gente gosta mais da nossa última versão, a não ser aquelas fotos de criança que a gente olha e diz assim, que bebezinho lindo que eu era, não é verdade? Tem gente que não gosta de foto sua de bebê, não é verdade? Tem gente que proíbe a família de postar e não sei o quê. Mas a nossa melhor versão é a última. É a de hoje. Então, por isso que eu creio que o próximo ano vai ser ainda muito melhor. E aí, quando a gente começa a ser tomado por essa palavra de fé, por esse discurso de fé,
Às vezes a gente constrói no nosso imaginário uma ideia equivocada do que significa esse melhor. E por que equivocada? Porque nós temos uma tendência de idealizações, ou seja, a gente idealiza o melhor e nas nossas idealizações nunca tem lugar para imperfeição. Nós somos seres imperfeitos, mas a gente nunca concebe que no melhor ainda tem luta, que no cumprimento do sonho ainda tem desafio, que na realização da promessa ainda tem dificuldades. Quando a gente diz assim, vai ser muito melhor, você diz assim, tem gente que está dizendo assim, eu não aguento mais esse ano 2019, pastor, não sei o que o senhor viu de bom, né? Eu não aguento mais, eu não vejo a hora de acabar, para eu ver se começa de novo. Querido, eu quero te dizer que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, haverá lutas, tribulações e dificuldades. Mas ainda assim, os sonhos de Deus vão nascer. Amém, irmãos? Ainda assim, os propósitos de Deus vão cumprir. A gente vai aprender um pouco hoje como que esse tempo extraordinário, ao mesmo tempo, é um tempo desafiador. Esse ano foi um ano que nós trabalhamos 3 ênfases. E nós estamos no penúltimo ano, domingo do ano. Nós trabalhamos aliança, maturidade e crescimento e multiplicação. Deus quer que nós sejamos maduros. E a maturidade lida com essas coisas que eu vou dizer aqui hoje. A primeira delas é não esperar que o mundo te apoie. Não esperar que o mundo à sua volta abra caminhos para que você realize o sonho de Deus na sua vida. É interessante perceber que todo o processo da gestação de Maria é extremamente difícil. Desde o início, Maria já tem que lidar com uma situação muito desafiadora, que é de estar grávida sem ter casado ainda, numa sociedade que trata isso de uma maneira muito firme. Ela precisa ser abrigada por Isabel, ela precisa que o marido dela, o noivo, né, que era José, que agora é marido, seja um homem cheio de fé para crer no que o Espírito disse para ela. Mas como já não estava fácil, agora o imperador romano resolveu que todas as nações debaixo do governo romano deveriam se alistar. Era uma espécie de recenseamento, que não tinha outra finalidade a não ser aumentar impostos. É só isso. O objetivo era saber mesmo a quantidade de adultos que estavam vivendo nos países dominados, para então ver se os impostos que o império estava recebendo era compatível com a população dos países dominados. Era só isso. Só que era na cidade natal, e agora José tem que sair de Nazaré, e ir até a Galileia, e até Belém, para poder se alistar, ele e Maria, nas últimas semanas de gestação. E aí José, muito inteligente, não é, compra uma passagem executiva de avião para ir. É isso que ele faz, não? Um ônibus executivo, é isso que José consegue? De jeito nenhum. É no lombo de um animal que Maria tem que enfrentar uma viagem longa, não é, nos últimos dias da sua gestação. Eu não vou ousar tentar descrever esse desafio aqui, porque as mulheres vão ficar bravas comigo. Porque depois de eu descrever o pior desafio, as mulheres dizem assim, você não sabe nada, né? Você falou do que você não entendia, então eu não vou dar uma de Jó. Tá certo? Então as irmãs aqui podem me ajudar a entender como deve ter sido complicado para Maria, com um barrigão, na sua primeira gestação, fazer uma viagem longa, no lombo de um cavalo, e chegar lá e perceber que o sonho desse bebê que nasce, dessa primeira criança, desse Messias que nasce, não é nada assim encantador e bonito como pareceu aqui, com todo mundo cantando, louvando. A cena fica bonita depois, mas quando Maria chega, a notícia que ela tem é, primeiro, ela tem que sair da casa dela, ela tem que sair de perto dos pais, ela tem que sair de perto da família, vai para perto da família de José, lá ninguém acolhe eles, ninguém recebe eles na casa deles, e aí um homem desconhecido, que a gente não sabe quem é, que não era parente de José,
Porque no Oriente era muito comum que os parentes acolhessem, mas esse homem que se dispõe, num ato de solidariedade e de misericórdia, acolher esse casal, não tem lugar na casa dele, ele oferece o curral. Percebe? Nós estamos diante, eu comecei dizendo, do ato mais extremo da história, do ato mais impactante da história, mas o mundo em volta de José e Maria não moveram uma palha para facilitar que o sonho se realizasse. Então, se você está esperando o milagre, se você está esperando o melhor ano da sua vida, se você está esperando viver um ano extraordinário, onde Deus vai falar contigo, você vai ouvir a voz de Deus, onde os sonhos de Deus vão se realizar, pare de esperar que o mundo facilite para você. E entenda que nós vamos viver o sonho de Deus, apesar do mundo, apesar das hostilidades, apesar dos desafios, apesar dos problemas. Amém ou não amém? Você entende o que eu estou dizendo? Porque, às vezes, você olha para o seu redor e diz assim, pastor, que sonho, né? Que milagre, que espetacular é esse? Se eu conseguir sobreviver, já é muito, pastor. Se eu conseguir, né, dar conta das minhas contas, já é muito. Se o meu casamento vingar, já é muito. Se eu conseguir criar os meus filhos, já é muito. Eu quero te dizer que isso é bom, mas isso é muito pouco. Você pode aumentar a sua expectativa, mesmo que a realidade seja diversa, o sonho de Deus vai se realizar. Você entende o que eu estou te dizendo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar essa expectativa infantil de que uma vida plena é uma vida sem problemas. Percebe? De que uma vida que caminha na direção do sonho é uma vida sem dificuldades. Quando eu era garoto, eu gostava de dizer que crise era bom. Hoje eu não digo esse negócio mais não, porque depois que a gente enfrenta a crise, né, quando eu era garoto, jovem, começando o pastorado, eu dizia assim, não, irmão, você deve agradecer a Deus por suas crises, porque crise é uma bênção. Eu não digo mais esse negócio, não. Se pudesse ser sem crise, melhor. Mas, infelizmente, nesse mundo, nós passamos por situações difíceis. E eu tenho dito aqui, você pode ter certeza, não fique surpreso se nos últimos dias desse ano, né, o diabo tentar desanimar você, criar situações para tirar sua fé, porque ele é assim, o diabo ele normalmente atenta contra o início e contra o fim de maneira muito cruel, porque ou ele mata no ninho, ou ele tenta matar na hora que você está para alcançar o seu sonho. Sem falar que ele perturba o percurso inteiro, né? Mas nesses dois momentos ele vai tentar com todas as forças. Então você resista ao diabo, você não precisa lutar com ele não. Fala, é só resistir, porque a Bíblia diz assim, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você só precisa resistir, você precisa só perseverar. E como dizia a canção antiga, né? Vai dando glória a Deus, vai passando pela prova e vai dando glória a Deus, vai passando pela dificuldade, vai dando glória a Deus, e vai dizendo, bendito seja Deus o Senhor. Bendito seja Deus, porque eu estou grávido de um sonho, eu estou grávida de um sonho, eu estou grávido de um sonho, eu estou grávido de uma promessa, e as promessas de Deus vão se realizar. Amém ou não amém, irmãos? A segunda coisa que me marca muito, que me chama muita atenção, a gente precisava uma hora parar para fazer um estudo sobre José. Parar e falar sobre José o tempo inteiro, dizer, esse cara é fantástico. José é fantástico, né? Porque José, ele tem claramente o papel dele como sacerdote da casa. Ele nem casou ainda, mas ele tem muito claro na cabeça dele o papel de sacerdote da casa. É papel do homem liderar a casa, ser cabeça, servir a casa, honrar a casa, proteger a casa. Discernir o que Deus entrega para sua esposa. Presta atenção que Deus tinha um chamado para Maria, e José virou coadjuvante na história, não é? Mas ele honra este lugar, ele é líder da sua casa ainda. E diz o texto que nós lemos, também José partiu de Nazaré para Belém. O que significa isso, irmãos? José tinha duas realidades diante dele. A primeira, a promessa e a realidade da sua mulher que está grávida e está para dar à luz. A segunda,
um caminho, uma viagem custosa para fazer. José, pelo menos a Bíblia não deixa claro para a gente, não fica reclamando da vida. José não fica procurando atalho. José não fica procurando saída mais fácil. José põe Maria no lombo do cavalo, do jumento, que não devia ser cavalo, coisa nenhuma, porque cavalo era coisa de rico. Devia ser um jeguinho mesmo, trotão, daqueles bem ruim, porque cavalo era coisa de príncipe, de coisa de gente rica. José põe em cima do que ele tem, provavelmente junto com as bagagens. Não era um garanhão, um cavalo bonito para Maria montar, não. Era lá a estrutura que ele tinha, isso ele coloca no caminho. Ele diz, vamos embora para Belém. Se é para ir, então vamos embora. Vamos enfrentar logo. Quem é assim aqui? Quem, quando tem que enfrentar um problema, prefere enfrentar logo do que ficar adiando? Quem prefere? Quem é assim? Bom, se é para sofrer, vamos sofrer logo. Se é para enfrentar, eu sou assim. Eu acho que problema a gente não adia, não. A gente resolve. Né? E José faz isso. Vamos embora. Se é para ir, vamos embora logo, Maria, porque pode ser que fique pior. Não é? Quando você adia e tenta postergar a coisa que tem que fazer hoje, o que era difícil se torna mais difícil. E sabe o que José fala para mim com essa atitude dele, irmãos? Que primeiro, eu não posso ficar esperando que as pessoas à minha volta apoiem, me ajudem, facilitem o meu caminho. Mas, em segundo lugar, eu preciso assumir a minha jornada. José não tinha como mudar o fato que ele era de Belém. Ele podia dizer assim, seria tão mais fácil se eu fosse aqui de Nazaré. Seria tão mais fácil se eu tivesse nascido nessa cidade. Não, ele é de Belém, pronto, acabou. A sua história é a sua história e pronto. Não dá para mudar o que você já viveu, não dá para mudar onde você nasceu, não dá para mudar a família que te gerou, não dá para mudar, é a sua história. Mas se Deus te deu essa história para viver, encare essa história cheio de fé. Assuma essa história, viva essa história. E carregue a promessa com você ao longo dessa história. Tem uma imagem bonita do Natal, que mostra, é uma foto, tem várias, mas é uma imagem clássica do Natal, que é José puxando um jumentinho, com Maria sentada. Tem música, né? Eu, quando era criança, cantava uma música, toque, 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 era o jumentinho carregando Maria. Né? Mal sabia ele que o fardo precioso que ele estava carregando era Maria. José tem uma história para enfrentar, José tem um trajeto para seguir, e ele tem uma promessa. Então ele pega tudo que ele tem, a melhor estrutura que ele tem, coloca a promessa em cima dela e vai. Então fala com o teu irmão assim, por favor, pegue suas coisas, meu irmão, fala com ele, pegue suas coisas, arruma a sua vida. E leva a tua promessa nessa tua trajetória. Amém, irmãos? Leva as promessas de Deus nessa tua trajetória. Caminha a tua história. Quem já aqui teve ciúmes da história do outro? Ninguém, né? Só tem santo aqui. Fala a verdade. O senhor olhou e disse assim, puxa vida, a vida de fulano parece muito mais fácil do que a minha. Se eu tivesse nascido do jeito na família que ele nasceu, eu hoje era 10 vezes melhor do que ele. Não é assim? Né? E a gente olha, e agora a gente vive uma época que a gente olha a história dos outros fazendo assim, não é verdade? A gente vive uma época que a gente olha, e uma coisa interessante para você perceber na história dos outros, é que você só conhece a história do outro de verdade quando você vive com ele, porque fora disso, você vai ter uma imagem distorcida da história do outro. Porque ninguém fica mostrando os problemas, ninguém fica mostrando as dificuldades. Eu não sei se o Fabinho consegue achar aí a foto de José puxando Maria no jumentinho. A gente olha para essa foto hoje, a gente fica assim, que fofo José. Que coisa linda, que coisa meiga. Olha essa foto. Que lindo, dentro de uma caverna úmida, né? Sem nenhuma... Mas está lindo, não está? Olha que está lindo. Lindo,
Lindo é o que Deus está fazendo. A caverna é horrível, irmãos. A história é desafiadora, mas ela não é impedimento para que o milagre de Deus aconteça. Talvez você olhe para a sua vida e fica desprezando a sua história, fica dizendo assim, meu Deus, eu acho que eu não consigo, eu acho que não dá certo, eu acho que não sou eu tenho muitos problemas, eu tenho muitas dificuldades, não, eu, não, é Deus, agindo Deus, quem impedirá? Aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele vai completar. Isso não é discurso positivo, não, é palavra de Deus, é palavra, não sou eu que disse. Foi Paulo que disse, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra na vida de vocês vai completá-la. Amém, irmãos? Então, quais são os caminhos que estão diante de você? Quais são os caminhos? Olha que cena linda essa. Pensa que cena romântica, não é romântica? Não tem nada romântico, irmãos. Não tem nada inspirador. O que é inspirador é a fé de José, é a fé de Maria, que mesmo com uma história difícil, eles vivem a promessa de Deus na vida deles. Então, quem está disposto a agradecer a Deus pela sua história aqui? Diga obrigado, Jesus, pela minha história. Obrigado, Jesus, pelas minhas lutas. Obrigado, Jesus, pelas minhas perdas. Amém? Obrigado, Jesus, obrigado, porque o Senhor é o Deus que começou e vai terminar. Jesus nasceu num lugar onde não havia lugar. É interessante que José chega em Belém, e como eu disse, e lá nenhum dos seus parentes estão dispostos a recebê-lo. É estranho também que não tem lugar apenas no curral, mas lá mesmo Jesus nasce. É interessante que Belém, que era o destino proposto pelo imperador, haveria de se tornar o lugar da promessa. Eu fico imaginando, eu sou de Teófilo Otoni. Se é uma história dessa, eu digo para minha mulher, meu bem, o neném vai nascer lá em Teófilo Otoni. Ela ia dizer, Teófilo Otoni? Ela ia dizer para mim, basta você de Teófilo Otonense. Não é? Mas deixa eu dizer para você, o lugar que parecia estranho, improvável, até hostil. Porque eu não sei, agora os homens, agora eu posso falar. Eu me sentiria muito mal do meu filho estar nascendo dentro de um curral. Você também não? E não tem uma equipe médica preparada para receber, irmãos. O negócio é estreito. É no curral e é José e Maria lá. Quem sabe José tinha alguma experiência com as ovelhas. Mas tem um filme que eu vi sobre o nascimento de Jesus, que ele pinta uma cena de que José, quando Maria começa com as contrações, ele corre lá na rua, no mercado, e chama, Belém é uma cidade grande, e chama alguém, por favor, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Ele acha uma mulher no meio da rua e leva para dentro do curral para poder ajudar ele no parto. Eu acho que não está escrito na Bíblia, mas o roteirista foi muito... Porque eu não consigo imaginar um homem grosseiro fazendo parto da sua mulher ali, aquele lugar improvável. Na verdade, José e Maria nem se dão conta disso, mas estava escrito lá em Isaías, no capítulo 9, e tu, Belém Efrata. Você pode abrir comigo lá? Vamos abrir lá, Isaías capítulo 9, vamos ler juntos. Eu estou terminando. Isaías capítulo 9. Olha, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão,
Galileia dos gentios. Aqui não é esse o texto que fala de Belém, mas está aqui falando da Galileia. Belém está na Galileia. Ou seja, a Galileia dos gentios, o lugar improvável, a cidade que é mandado do imperador, o curral que é o lugar que não é lugar, se torna um lugar para o menino nascer. No versículo 6 e o versículo 7 de Lucas, capítulo 2, Lucas 2, 6 e 7, diz o seguinte, acompanha comigo lá, Lucas 2, 6 e 7. Você pode ler juntos? E aconteceu que chegou o tempo de ela ter a criança. E então Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Percebem? O lugar que não é lugar se torna lugar da promessa. Às vezes você está olhando para a sua vida, para o seu lugar, para o seu trabalho, para essa cidade, para a sua família. E você diz assim, como é que Deus vai me abençoar nesse contexto? Qual é o texto? Obrigado, Tati. Miqueias? Ah, sim, falando de Belém. Miqueias 5, 2 a 4. Olha aqui falando de Belém. E tu, Belém, Miqueias 5, de 2 a 4. E tu, Belém Efrata, embora seja apenas uma pequena aldeia de Judá, ainda assim serás o local de nascimento do governador do meu povo de Israel, que vive desde a eternidade. Obrigado, Tati. Percebe? Belém, a pequenina cidade de Judá, vai se tornar o lugar onde o Messias nasce. Talvez você olhe para a sua vida, para o seu contexto, e você diz assim, lembra da fala dos discípulos? Acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Acaso pode nascer alguma coisa boa em Belém? Acaso pode vir alguma coisa boa da sua família, da sua casa? Pode sim. Porque o Deus das promessas é o Deus que traz sonhos à realidade, a despeito do lugar que nós vivemos. Amém? Faz sentido para você essa palavra? Faz sentido para você? Faz? O nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia, é um Deus amoroso, é um Deus que se compadece de nós. E, portanto, a gente não precisa que as pessoas à nossa volta fiquem batendo palma e dizendo para a gente, torcendo pela gente. Se elas fizerem isso, melhor ainda. Mas se elas não fizerem, continue vivendo. A sua história é a história que Deus resolveu usar para te abençoar. É a sua história. Não é a história dos outros, é assumindo a sua trajetória, é assumindo as suas dores, é assumindo as suas perdas, é assumindo o seu luto, os seus fracassos, suas dificuldades. É nesse lugar, chamado a sua história, que Deus se revela. E o lugar mais hostil que pareça, não é impedimento para que o sonho de Deus se realize. Então eu quero te convidar a se colocar em pé. E nós vamos terminar esse culto orando a Deus. Assim como numa cerimônia de casamento, no Natal a gente enfeita tudo, né? Quando dá, a gente compra uma roupa nova, a gente faz uma comida especial, reúne a família. E no dia de Natal, todo mundo diz assim, olha, gente, quando começa a dar algum problema, a gente diz assim, gente, pelo amor de Deus, é Natal. Não é verdade? Ó, é Natal, nós vamos segurar a onda porque é Natal. Sem briga. E a gente cria uma ideia de que o Natal é esse ambiente perfeito, cheio de luz. E é tão verdade isso, que muitas pessoas, quando atravessam dor, luto, desesperança, têm muita dificuldade de celebrar o Natal, porque parece não combinar. Pois eu quero dizer que o Natal aconteceu no meio de um ambiente extremamente difícil. Da mesma maneira, o seu ambiente não pode impedir o que Deus tem preparado para você. Ninguém podia impedir Jesus de nascer. Ninguém podia impedir Jesus de nascer.
Ninguém podia impedir que a profecia, que a palavra dada se realizasse. Ninguém. O rei até tentou, mandou caçar os meninos, mandou matar os meninos, mas não conseguiu, porque ninguém pode deter a obra de Deus na nossa vida. Ninguém pode interromper o que Deus começou. Quando chega o tempo, quando é o kairós de Deus, quando chega a hora, ninguém, nem o inferno inteiro pode parar o que Deus tem preparado para você. Então hoje é tempo da gente parar de olhar para os problemas, é tempo da gente parar de olhar para as dificuldades, é tempo de parar de dar desculpa, de falar que eu tenho muita dificuldade, eu não consigo, eu não posso. Deus pode, e se Deus pode, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar a abraçar o milagre do Natal. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vem no jumentinho, se for. Se não tiver nem jumentinho, vem andando mesmo. Vem arrastando do jeito que for. Mas assuma a sua história e vem para o altar dizer: meu Deus, eu creio que os teus planos vão se cumprir na minha vida. Eu creio que os teus planos vão se realizar na minha vida. Eu sei que os teus planos não podem ser frustrados, Senhor. Venha buscar a sua promessa diante de Deus. Venha ao altar. Pode vir. Saia do seu lugar e venha ao altar. Dizer: Deus, eu não abro mão das suas promessas. Eu sei que a tua palavra diz que nós nos alegraríamos em ti como ceifeiros no dia da colheita. Então eu quero essa alegria. Apesar da minha história, eu quero essa alegria. Apesar do mundo não me apoiar, eu quero essa alegria. Apesar do cheiro ruim do curral, eu quero alegria, porque o milagre de Jesus se estabelece. Segredos permanecem em mim. Aleluia. E os teus ouvidos, glória a Deus, estão sensíveis para ouvir meu clamor.